Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Zélia. Boa noite a todos nós. Boa noite, Rita. Vamos lá mais uma vez no Evangelho, né? O Espiritismo. A nossa leitura inicial do livro Pão Nosso, capítulo 7, A Semente. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: E quando semeia, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem um domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui um serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais, imprescindível, pois, jamais desprezadas. Aí eu tenho uma frase aqui que diz assim, Jorge de Lima, não sei quem é, mas eu achei interessante. Ele fala, entre a raiz e a flor. Aí coloca 2 pontos, o tempo. Esse tempo, né, que a gente está sempre, acho que mais ou menos é o nosso estudo de hoje, né, tempo que a gente atropela, que a gente quer que as coisas aconteçam de forma, né. Então, nós vamos, nesse momento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, por esse tempo, né, que Deus sempre nos permite que estejamos juntos, que estejamos estudando o seu Evangelho, que possamos, Senhor, colocar em prática todos os ensinamentos dentro da sua hora, dentro do seu tempo certo, que possamos ter essa paciência, termos sempre um bom senso, o não julgamento dos outros, para que a gente possa entender que cada um tem seu tempo de aprendizado, cada pessoa tem as suas condições, e ficarmos mais preocupados em nossa própria evolução, em sermos cada dia melhores e cada dia seguirmos os seus ensinamentos. De Jesus, nosso divino amado mestre, os amigos espirituais, de Francisco de Assis, nossos mentores individuais, possam estar conosco nesta noite, em nossas casas, nos incluindo, nos amparando, para que possamos ter uma boa noite de estudo. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá no nosso resumo de sempre, né? Fazer. E a gente está no capítulo 13, que é um capítulo bem longo, né? Está dando alguma interferência, tá, Rita? Não sei se tem ou aí ou aqui, tem hora que é. Chia? É. Melhorou? Melhorou. Então, a gente está no capítulo 13, que é um capítulo assim, bem longo, e Jesus está comentando, né, fazendo um comentário, a parábola do semeador. A parábola fala desse processo de educação da humanidade, a gente já viu, né? E a gente já está sempre repetindo, mas é seguindo mesmo a orientação da Luísa, né? Que esse processo, né, de educação vai acontecer através de 2 vias. Ou através do conhecimento, do entendimento e da compreensão espontânea, ou através de processos mais árduos, né, através de experiências mais concretas, às vezes de mais dolorosas. Isso não significa que a pessoa que estudou
E que entendeu e que também compreendeu não vai sofrer, porque o nosso mundo é de provas e expiações, a gente vive num processo, né? E esse processo, ele até fala, né, que esse processo expiatório representa, assim, um resgate, um processo kármico, onde você vive essas situações difíceis para aprender. E esse processo proporcional, ele fala que é a chance de a gente mostrar aquilo que aprendeu. E não é fácil da gente descobrir, né, nós que somos assim, mais comuns, descobrir se a gente está vivendo um processo expiatório ou se a gente está vivendo uma prova. Alguns espíritos, né, mais evoluídos, podem até ter essa noção, ou porque o mentor dele possa falar com ele, mas, em geral, nós só vamos saber se foi prova ou expiação quando a gente desencarnar, né, numa conversa com o nosso benfeitor, que ele vai dizer que, você já tinha aprendido, mas você precisava testar, né, provar que você tinha realmente aprendido, e para que esse ensinamento se consolidasse. Ou então ele vai dizer que você ainda não tinha aprendido e precisava viver aquela situação para poder aprender. Mas isso não é o mais importante, né? O importante é que a gente tem que aprender de qualquer maneira, ou testificar aquilo que aprendeu, seja de uma forma ou de outra. O importante é a gente estar atento, né, para a gente estar aceitando, né, o que aparece e sempre procurando progredir. E Jesus vai se concentrar, então, no primeiro caso, né, onde o processo vai acontecer através de semeadores, pessoas generosas que compartilham a mensagem do Evangelho através de oratória, a gente já falou, da escrita, ou até mesmo da vivência dela. Nós já falamos sobre isso, né? Nós somos semeados. Então, quando dizemos que a lição é aprendida através desse processo de semeadora, quer dizer, assim, eu assisti uma palestra, eu conversei com um amigo, eu li um livro, eu escutei, às vezes até uma canção, vi uma pessoa fazendo bem, né? E enxerguei aquilo, né, como uma coisa boa, como um conhecimento, e quando a assimilação é mais profunda, que vai tocar no nosso coração, a gente diz que aconteceu o entendimento. Quando eu me animo, finalmente, a consolidar, né, viver o que aprendi, a gente diz que houve a compreensão. Então, sempre a gente vão ficar bem claro isso, né, são esses processos, né, e que quando a gente não vai dessa forma, acaba indo através do sofrimento. Na semana passada, nós vimos que Jesus, né, se referiu aos casos em que a semente que não foi assimilada pela terra, ou que foi acolhida pela terra, mas não ofereceu condições próprias para a germinação, e a gente falou dos processos de deserção. Aqueles que conhecem, que entendem, né, que até se comovem, mas que não conseguem passar para a terceira fase, que é a mais importante. É quando a pessoa vive, ela imita Jesus, né? Então, segundo a orientação do versículo e dos textos que nós encontramos, né? Se você fica muito tempo só nessa fase, né, teórica, e não vai para a ação, não se consolida, é como ele dá o exemplo do cimento fresco. Se você não espera ele secar e alguém vai e pisa em cima, estraga, você perde o serviço, né, se você não deixar ele secar. E aí vem o que a gente falou da semana passada, que é a deserção, a pessoa larga a arma no campo de batalha e foge, né? E hoje, então, o nosso versículo é o Mateus, capítulo 13, versículo 20, em que Jesus vai explicar um outro caso de fracasso. E ele diz o seguinte: o semeado sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria, né? Então, se a gente pegar esse pedaço, assim só, né, recebendo imediatamente com alegria, você vai pensar, poxa, mas então é uma coisa boa, está recebendo, está com alegria, né? Aí ele fala, olha, lê a passagem inteira que aí você vai entender que parece um caso positivo, mas que na realidade, né, é estranho, porque se o solo é pedregoso, né, e é um solo raso, um solo onde a semente não vai conseguir penetrar, né, porque tem muita pedra, tem pouca terra e muita pedra. É um solo duro, tudo indica que vai ser algo ruim. Mas quando Jesus diz que acolhe imediatamente, com alegria,
embora pareça bom, na realidade não é. E é o próximo versículo que vai deixar isso mais claro ainda, por isso que ele fala que a gente deve ler a passagem como um todo. Porque justamente o problema é a palavra que nós vamos estudar hoje, que é o imediatamente. Né? Um ser humano raso, sem profundidade, superficial. Quem imediatamente se alegra com qualquer coisa é uma pessoa superficial, né? E aí ele fala, né, que acha que é aquela pessoa que ri de tudo, que é o famoso, eu achei engraçado ele falar, né, o bobo alegre, porque acha graça, né, acha divertido. Eu achei engraçado ele dizer que da mesma forma que essa pessoa se, se alegra com o livro de Paulo Estevam, se alegra lá com uma revista em quadrinhos, ou com um Netflix, ou com alguma comédia, né? Porque não entende a profundidade do texto. E aí faz uma leitura artificial, é um contentamento. Aí ele fala, né? O que é diferente? Tem a alegria e tem o contentamento. A alegria começa e termina rapidamente. A felicidade já é um estado mais perene do espírito, né? E essa felicidade, né, que é o encontro com Jesus, que não vem de imediato, é algo que demora mais, né? E as coisas que chegam, né, mais devagar, elas ficam para permanecer, chegam, como ele dá o exemplo da primavera, né, bem devagar. O que mais que ele fala? Vou falar Ele citou, né, o Emmanuel no Vida e Sexo, né, quando ele fala que a questão do namoro, né, que às vezes a pessoa fala, estou apaixonado, mas o namoro, o que é? Aquele suave encantamento, né, que vai para um amor verdadeiro, ele é devagar, ele é cauteloso, ele é gradativo, aquece devagar, não é aquele fogo de palha, né, e respeita o tempo. Porque tudo que você faz muito imediatamente, né, a gente tem muito exemplo disso, né? Assim, não é falando de ninguém, mas dentro do processo que a gente vive, em termos de doutrina, em termos de trabalho voluntário, né? Que é assim, serve bastante para exemplificar que a pessoa chega cheia de vontade de trabalhar, né? E aí ela, quando você fala em trabalho voluntário, aí você esquece assim, a questão que é um compromisso que você tem que ter. Aí a pessoa se pergunta, mas o que você quer fazer? Não quero fazer qualquer coisa eu faço. Que dia que você pode vir? Não posso vir todos os dias. Então, ela vai na empolgação, né? Mas aí Nessa qualquer coisinha que acontece, alegria ela fala, eu não momentânea, né? acredito que isso, aí começa cheia de justificativa. É. Aí o tempo, a pessoa, né? Na semana seguinte, ela já fala, não deu para ir agora, porque eu tive isso, não deu para fazer, porque eu tive isso. Então, a gente vê que esse imediatismo ele é realmente muito perigoso. Todo mundo que começa assim, com muito afã, sem refletir, né? É uma coisa muito interessante. Eu lembro uma vez, uma experiência, que um grupo de pessoas me procurou e falou, não, nós fizemos uma reunião no nosso grupo, que a gente vai doar fraldas lá para o Lar Cristão. Eu falei, coisa boa, porque a gente gasta muita fralda e tudo. Aí ela falou assim, a princípio seriam, como são 30 pessoas, as 30 pessoas se comprometeram a dar um pacote de fralda por mês. Aí eu falei assim, não, que bom, né? Porque a gente fica feliz quando, na instituição, né, Rita, quando a gente consegue, assim, uma doação, né? E você imagina, 30 pacotes é uma coisa significativa que você não pode Gasta quase desprezar, 100 né? por dia, né? Falou onde vai. É. Mas assim, aí a gente, claro que você não desencoraja as pessoas, né? E não é essa a proposta nossa, a gente não pode desencorajar, mas Exigir, né? dentro do aspecto de experiência que você tem, né? Aí eu falei assim, ai, tá, como é que vai ser? Não, cada uma vai ficar responsável para entregar, né? E tem um dia específico? Não, cada uma vai comprar no seu dia. Então, a gente já foi vendo assim, que as Já não diversas tinha uma situações, organização, né, Lívia?
uma organização e tudo. E aí foi muito interessante, porque realmente nem no primeiro mês chegaram umas 30 fraldas, né? Mas é aquilo, é tudo o imediatismo, né? Que a pessoa tem aquela empolgação, a pessoa lança uma ideia, mas existem outros Não é fatores dizer que a gente que tem que existia assim, parar. má fé, nem má vontade, muito pelo contrário, ela É, queria fazer, ela tinha é, vontade, mas às vezes você vê, naquele momento, né? Às vezes você precisa, você percebe até que a pessoa se comoveu e tal, mas depois ela esquece, aí aquele já. É a questão da chamada, né? O mundo chama e ela vai, ela nem lembra mais aquilo. Aquilo comoveu ela, é. assim, imediatamente, mas provisoriamente. Né? E aí eu acho assim que em todas as ações da nossa vida a gente tem que usar a frase que o Emmanuel usou aí, né, para o namoro, né? É um suave contentamento, vai gradativamente, vai, né, pensando em todos os aspectos, como que você pode fazer da melhor maneira para realmente a coisa fluir, né? Ele vai Aí lá com ele o livro. vai também no dos médiuns, né? O item 28, espíritos exaltados, né? Aí falando também que a questão do exagero, que é prejudicial, né? Confiança segue pueril no tocante ao mundo invisível, leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam, né? Então, quer dizer, quando você vai, né, só com aquele confiança cega, com um entusiasmo exagerado, mas sem parar, né, para refletir, né, e sem verificação daquilo que seria absurdo, que a razão, se a gente parar para refletir esse tempo, a razão vai mostrando para a gente assim, isso aí não tem jeito de ser feito, né? Aí eu me lembrei muito, quando eu li isso aqui, do Jaime, sabe? Que foi um grande mestre para mim, assim, em termos dos cuidados lá que a gente tem com a instituição, porque ele falava assim, olha, aqui o cuidado que você tem que ter é o seguinte, fazer por um dia é muito fácil, mas tudo que você for fazer, toda nova ideia que surgir, você tem que se perguntar, vai ter como existir continuidade? E aí a gente lembra também do benfeitor Emmanuel, quando ele fala, né, nas tarefas cristãs, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. Então, na realidade, é muito disso, da nossa vida, o trabalho, porque a coisa mais fácil é se resolver por um dia, mas na sequência a gente tem condição de continuar fazendo? Que tipo de energia que eu vou ter que desprender para fazer a coisa funcionar? Então, é muito sério, né? E ele fala que esses médios exaltados, que têm esse imediatismo, né? Eles são é, mais nocivos do que o útil à causa, né, do espiritismo. Porque tem 1000 ideias, mas não sustentam as ideias, né? Se deixam levar, né, né, pelo entusiasmo, que é passageiro. Que, né? Aí ele começa a ler sobre a doutrina espírita, aí de repente ele quer participar do grupo mediúnico, ele se torna médium, ele já quer fazer parte da diretoria, ele vai logo, né, afoito, mas ele não dá continuidade a nada disso, porque é um entusiasmo assim, imediato, né? Então Não falta ouve ninguém, prudência, né? falta Acha que os outros ponderação. estão atrasados, É, que os outros são as minhas ideias são as mais corretas, são as mais certas. E às vezes a gente tem que entender que as pessoas novas que chegam, elas trazem boas boas ideias, ideias, né? né? Mas a gente tem que aliar as boas ideias ao aspecto da Da experiência, experiência. né? Porque a experiência conta muito, porque algumas coisas, né? Ele fala da questão até da pessoa, né, que quis comprar tudo para o centro,
Aí foi, eu não sei se foi exatamente nesse trabalho, né? Ah, eu fui É do isso, né? ato do centro, mídia, né? E comprou um montão de coisas. Só que era um local extremamente perigoso, com questões de assalto, né? Então, às vezes, você acha que está fazendo um bem, né? E na realidade não tem. E eu lembro até de um aspecto é, social, da assistência social, que certa vez a gente ficou muito angustiada, assim, um grupo de pessoas, nós ficamos angustiadas na tentativa de ajudar, né? Aí tem uma das pessoas que frequentavam a sopa, que aí ela estava recebendo, né, a cesta, mas aí achamos que seria assim razoável levar uma carne, porque comia só arroz, feijão, né? Aqueles itens básicos da cesta básica, né? Aí eu achei muito interessante que ela falou para nós o seguinte: não, mas eu prefiro só a cesta mesmo, porque eu não posso acostumar meus filhos a comer carne, a comer outros itens, porque isso, se eles acostumarem com isso, depois eu não vou ter condição de dar continuidade. Né? Então, foi uma experiência muito positiva, porque às vezes a gente vê o espírito passando por determinada dificuldade, né, tendo uma vivência de mais assim, dificuldade, e na ânsia de querer ajudar, você quer dar mais do que você quer dar aquilo que você acha que seria importante ter. E não que comer carne não seria importante, a visão não é essa, né? Mas é Mas justamente você não ia assim, dar sempre, você ia dar um dar dia só e um dia resolver o quê? um Né? dia só e os outros, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter É o que nesse ele fala, né? imediatismo, né? Onde ele fala, né? Porque é diferente ir longe ou ir logo. Quem Ir vai logo. logo vai só até ali. Quem avança com calma, devagar, vai até onde deve ir, né? Então, é o que ele fala. Essa pessoa que se alegrou imediatamente é um sujeito raso, né? Porque é um solo pedregoso, não é difícil falar isso, né? Pedregoso, superficial, né? Aí ele fala, né? O cara chegou ontem, já quer sentar na janelinha. E a gente vai lembrando, né, nesses estudos, das pessoas que ajudaram a gente nessa caminhada também, né? Você mesmo me ajudou muito, né? Não posso dizer que eu também cheguei depois na doutrina. Você, a mais velha ali, a Dona Célia, então foi, assim, somente na questão da reunião mediúnica, para mim, foi um grande exemplo de pessoa, né? A Risa Dalva, né? Porque são pessoas Eu, mais, a gente é mais afoito mesmo, né? Chega querendo fazer mais, fazer. E ela fala, não, vai, não é assim, não, peraí, vai devagar. devagar, calmamente, lentamente, né? É, E eu achei interessante quando ele fala que o centro é o caminho, né? Mas não é o único. Porque às vezes também a gente abraça o movimento espírita, a causa, e você acha que tem que morar dentro do centro, né? Aí, mas só que é o detalhe, lá no centro você se sente bem, mas não é só lá que você tem que se sentir bem, né? Você tem é que que ponto estender aquilo não é esse um bem que mecanismo você de sente. defesa, né? É um mecanismo que eles chamam de mecanismo de defesa. Você vai lá porque lá você consegue ser aquilo que você gostaria, que você acha que você precisa ser, mas, Ter na vida, né? mas isso era algo que você tinha que estar, né? Não só lá. Mas lá é mais fácil, né? Realmente é, né? E aí é onde ele falou que agora com a pandemia isso está acontecendo, porque as pessoas estão tendo que fazer. Hoje, por exemplo, eu estou gravando aqui, mas meu filho está aqui no quarto do lado, minha irmã está aqui, meu marido está aqui, então eu tenho que ter cachorro lá fora, quer dizer, a gente tem esses desafios, né? Nem sempre, às vezes a gente não consegue. Tudo isso faz por exemplo, a pandemia me trouxe assim, coincidiu meio com minha aposentadoria, assim, não aposentadoria que eu não aposentei, eu estou trabalhando, né? Mas trabalho em casa. Mas eu percebi como que a minha casa em si não estava abandonada, mas eu vigia muito ou para o centro, ou para o asilo, ou na loja. E aqui em casa eu ficava muito pouco. A minha funcionária praticamente
que comandava a casa. Hoje eu fico mais, então eu resolvo o que vai se fazer. Eu tenho mais, assim, eu tomei conta da casa. Eu não tomava conta de casa. Agora eu tomo conta. Tenho mais, assim, controle da situação, tá? Assim, no dia a dia mesmo, nas coisas básicas, às vezes até numa questão de desperdício, porque o empregado não faz tanta, né, conta. Então, hoje em dia eu tenho, assim, e a pandemia que trouxe isso, que me trouxe para fazer, para assumir uma função de dona da casa. Eu não era dona da casa, eu vinha dormir aqui. Então, a gente tem que pensar nisso, é o que ele está falando, dentro, a gente tem que fazer todo esse trabalho com todo esse envolvimento, né? Eu acho interessante quando a Luiz tem uma frase assim, dê um toque de requinte no seu dia a dia. E eu acho que a pandemia, quando ela trouxe a gente para ficar mais em casa, né, a gente percebeu que aquele ambiente que a gente vive ali também, e principalmente ele, é o toque de requinte que a gente precisa dar. Porque é mais fácil você conviver com estranhos do que aqueles que estão próximos. E os nossos maiores desafios são os É, desafios existenciais. Então, esse toque de requinte na convivência do dia a dia é fundamental. E a pandemia trouxe isso para a gente. Porque na medida que você tem que ficar mais isolado, mais em casa, é onde que você precisa realmente dar, né, o toquezinho maior de cuidado, de atenção. E quando a gente vivia muito apressado para o lado de fora, né, para as coisas de fora, aí a gente perdia a oportunidade. Então, assim, eu olhar até mesmo, são coisas tão simples que às vezes a gente perde, né? Você tem um jardim e não olha para ele com a beleza que ele tem, sabe? não, eu agora, Então, tipo, é uma eu coisa fico assim, aqui, eu né? podo planta, eu olho a plantinha, eu olho as coisas, eu olho os cachorros. E tem É um o seu olhar, hoje em animalzinho de dia, estimação, é, né? não era meu, sabe? Eu acho que eu nem sabia que era meu, coitado. Agora eu tomei posse, vamos dizer, como se você tivesse tomado posse, sabe? Tadiamente, de É algo que já era verdade. seu, mas é interessante. Aí ele vai para o livro Palavras de Vida Eterna, não se inquiete, que é Emmanuel falando, né? Essa gravação que ele falou assim, a ordem do senador, né? Não se inquiete. Ele fala que tem a inquietação que vem do sofrimento, né, da preocupação, da angústia, e tem a inquietação que vem da euforia, né, do entusiasmo desmedido, irresponsável, sem limite, sem regras. Isso são dois tipos de inquietação, né? Aí ele diz o seguinte, Paulo aos Filipenses, né, não estejais inquietos por coisa alguma. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Olha como é interessante, é sempre, né? Todos os dias, todos os lugares, lógico. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo, que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio, que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes, pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Nunca esteve ocioso. Então, é o equilíbrio, né? Você não pode se inquietar, não deve se inquietar, mas também não precisa ficar ocioso. Porque às vezes você acha, você começa a dar desculpas, né? Ah, estou seguindo o evangelho, né? E aí ele vai dar o exemplo, né,
do Paulo, né? Foi, não tem ninguém mais, né? Foi uma das pessoas mais empolgadas, mais desastrosas nos primeiros anos, né, de tarefa, do apostolado, né? Ele fez muitas coisas desastradas porque estava exaltado. Em Damasco, Ananias fala para ele não ir na sinagoga, né? Porque estavam revoltados com ele. O que ele fez? Teimou, né? Disse que precisava falar de Jesus ao povo, né? Da sua raça, ao pé da sua raça. Foi lá e apanhou, né? E parece que teve que fugir dentro de um cesto. Em Jerusalém também, Pedro vai e fala para ele não ir na sinagoga do Cilício. Aí ele insiste e vai, né? Porque as pessoas têm que ouvir o evangelho e quase que ele morre. Então, Paulo, ele fala, né? Paulo era realmente exaltado, e foi tropeçando, né? Foi com as quedas da vida, com a experiência, que ensinaram ele a ser ponderado, a ser mais cauteloso, né? Ele conta a E é história do... uma coisa muito interessante, né? Que ser cauteloso também, porque a gente, às vezes, você fala assim, então não posso ir depressa. Aí eu fico parado, e não é parado, é ir devagar, né? Tem uma diferença muito sugestiva a respeito, né? Então é muito Você nem pode interessante ir, quando ele consegue fazer isso, né? é o exemplo que eu dei esse dia, não sei se eu cheguei a falar, que a minha mãe falava, dá o passo um pouquinho maior que a perna, não se pode. E se você não der passo maior que a perna, também você não vai a lugar nenhum, né? Anda, para ir para frente tem que, né, dar passos. Você ficar parado, você não vai a lugar nenhum, né? Ele dá o exemplo, né, que os jovens, chegaram uns jovens que queriam sair nas praças, né, pegar um carro e nas praças pregar. E aí o Chico falou, vai sim, né? Aí o César Carneiro falou assim, mas como? Não pode, né? Eles queriam Eles pregar queriam pegar um Fusca, né, e pregar pelo mundo com pela Fusca, né? América Latina, né? Aí o César, o Chico perguntaram para o Chico o que ele achava, ele deu a maior força, né? Aí o César, Chico, mas como que você fala isso, né, com jovem para aí, né? Aí é interessante a resposta. O Chico, muito sábio, né? Ele refletia bem Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus, né? Se alguém falar que quer capinar o mundo, entrega uma enxada. Muito interessante, muito bonito isso. Ele que está dando esse Porque a exemplo, né? Que gente o jovem tem essa coisa hormonal, né? De ser afoito. Mas quando é uma pessoa mais velha, né? Ela já tem que ter mais maturidade para ir mais devagar, né? Porque já tem que ouvir um conselho, né? E ele fala também, né, que às vezes o jovem está lá no centro, né? Ele tem 30 anos, mas tem 15 de doutrina. Agora, um adulto, às vezes, chegou no centro agora, de 70 anos. Então, que essa questão não é questão da idade, né? Não é isso que faz a diferença. A diferença é a experiência dentro daquela vivência cristã mesmo, o conhecimento que ele tem. É igual uma pessoa chegar na casa espírita, eu quero trabalhar. Então vem lá, vem sem evangelizador, porque falta gente para trabalho, aí você agarra qualquer um, né? Com a pressa, com o imediatismo, porque você precisa de alguém. Mas a Até gente sem faz conhecer a errado. pessoa, principalmente com criança, é muito perigoso. Você não pode Porque entregar uma sala para qualquer pessoa, né? às vezes, o que acontece? O outro está chegando, é claro que você não vai oferecer trabalho para ele. Vai oferecer, mas junto pode ser uma dupla, e essa questão da dupla eu acho muito interessante, porque o próprio Jesus, né, e o Paulo, quando saíam em pregações, era sempre dois, né? Então é muito interessante assim da gente pensar o quanto que a gente precisa do outro, porque a gente lá, né, Rita, na instituição lá, a gente o tempo todo está procurando fazer as coisas com cooperação, porque quando você trabalha num regime de cooperação, quando o outro está indo rápido demais, você tem a possibilidade de recuar e vice-versa. E aí as pessoas vão crescendo juntas. Assim também no centro, nas tarefas espíritas, na evangelização. Se alguém quer ser um evangelizador, faz uma parceria com aquele que já é há mais tempo, vai aprendendo algumas questões, tem que saber que você tem que estudar, porque toda tarefa que você vai desempenhar,
ela exige o quê? Um mínimo de treinamento, de disciplina. Você formar um emprego, de cara, para ser operador de uma máquina, o seu patrão vai te pôr lá, você nunca trabalhou e fala assim, então, opera essa máquina? Não. Ele vai chamar um funcionário mais experiente, que já tenha, né, habilidade Treinar, de né? lidar com a máquina para te treinar. Assim também é no movimento que a gente tem que ter nas casas espíritas, né? Ter esse cuidado, né? E eu gostei muito, esse exemplo do acarajé, eu morri de rir, sabe por quê? Você já Teve passou uma por isso? vez, eu não fui na Bahia, claro, ainda não fui, nem pretendo ir, porque Bahia é lá em cima e avião, as galinhas não gostam. Deixa quietinho aqui por Bicas mesmo. Mas uma vez a gente foi para a praia, né? E em praia tem sempre essas barracas com baianas, entendeu? Aí vender com acarajé. Eu adoro coisa quente, né? Aí quando perguntou, é quente ou frio? Na mesma hora, eu quente. Só que o quente e o frio, né? Era a história da pimenta, Sim, né? Ai, não consegui comer, tive que jogar fora. Mas por quê? A gente tem o hábito de, quando você não sabe o que é, e eu associei dentro da minha cabeça, o frio e o quente seria, né? calor, Realmente né? o calor, a questão do calor. E, na realidade, era a questão da pimenta, né? Então, passei aperto. Eu falei, nossa, já passei por esse constrangimento aí de jogar uma acarajé fora, porque pedir quente eu não consegui. E olha que eu gosto de pimenta, hein? Mas é Quando se põe violento quente, mesmo, né? quente Deus é quente mesmo, né? É. Ele deu o exemplo também do galo, né? Você vai cozinhar um galo, Ah, essa aí do em galo Minas eu passei por ela. a gente tem até o ditado, né, em Minas, né? O apressado come o quê? Crudo. Mas eu, quando eu vim para Mica, nós fomos resolver criar galinha, e aí tinha as gaiolas com as galinhas, né? E eu não sei, por ficar d'água no chão, veio um galo junto, coitado. E o galo ficava embaixo, andando para lá e para cá. Ele ficava solto no galinheiro, embaixo, e as galinhas pondo ovo lá em cima. Esse galo tá aí, eu ficava com pena até dele, sabe, para ser sincero. Aí um dia resolvemos fazer o galo. E eu, assim, o rapaz matou o galo de manhã e eu queria fazer para o almoço, né? A hora que o Nico chegou, eu estava chorando de raiva. Eu não cozinho de jeito nenhum, né? Não sei se eu não tenho que não cozinho. De jeito nenhum. Nunca mais na minha vida, eu só não penso em fazer isso, nunca mais. Até hoje eu nem gosto muito de galinha por conta disso. Eu já não como muita carne mesmo, mas galinha, então, eu falei, galho, então nunca mais. Foi a única vez que eu tentei e comi, que também não comi, porque não deu para comer, porque realmente ele não cozinha. A hora que ele contou a história, eu fiquei lembrando. Porque eu realmente fiquei muito injuriada, sabe? Fiquei nervosa de não conseguir fazer, né? Eu tinha pouco tempo que eu estava aqui em foi uma experiência bem engraçada. Né? Bom, não sei se a gente acha engraçado, né? Eu acho interessante a história que ele conta, né? Aquela famosa divergência, né, de Tiago com Paulo, né? O Paulo, naquele entusiasmo de querer mudar a casa do caminho, né? E queria abrir as portas para todo mundo, foi eufórico com aquilo. E aí ele tem aquele problema com o Tiago, né? E faz um julgamento de forma precipitada. Só depois de 30 anos, de muito trabalho, né, de muita experiência, é que ele pode descobrir que o Tiago é que estava, né, fazendo a parte mais certa. Né? A Casa do Caminho só sobreviveu por causa do Tiago. Né? Se fosse por ele, teria sei lá, que ele teria arrumado aquela pressa dele, né? Então, tem muitas coisas, né, que a gente tem que ter esse olhar para não, não ficar fazendo a coisa, Estou gravando. né? E aí ele vai para o livro Joia, capítulo 12, que chama Apressado, né? Que vai falar basicamente do nosso versículo, né? Que fala que é imediatamente alegre. Que é onde ele deu o exemplo do galo, né? Ele fala da pessoa, né, que quer fazer Eu um gostei evento para quando ele 5.000 fala, né, que pessoas, né?
Eu lembrei do nosso chá, né, quando ele falou de vinho, que o nosso chá é uma coisa que a gente foi fazendo, né, o chá do centro. Uma coisa que foi crescendo, mas foi crescendo aos poucos, foi... Às vezes as pessoas falam, por que você não faz para 500, para 700 pessoas? Não, nosso chá é para 300, né? Já tentamos fazer para 400, já foi demais. Agora está parado por conta da pandemia, mas a gente foi aprendendo a fazer, cada um faz a sua parte, cada um faz as suas coisas, e aquilo tem uma energia, né? Embora a gente faça para poder manter as obras da casa, é um evento que une as pessoas, une quem vai, une as pessoas que trabalham, tem uma energia que rola legal ali, né? E aí ele dá o exemplo, né? Uma pessoa vai querer fazer um evento para 5 mil pessoas. Ali tem dinheiro, mas não tem harmonia, não tem equilíbrio, né? Quer fazer uma coisa que salte a vista dos outros, que brilhe, que seja uma coisa grandiosa, né? Mas esquece, né? Que a pessoa que está sendo assim, aquela que está tendo a iniciativa, ela tem que ser o pilar do evento, mas porque a gente tem que dar conta de sustentar. E acho que assim, eu lembrei do chá por causa disso. Ali cada uma, a gente tem até uma coordenação, né? Cada uma que coordena, mas a gente vai fazendo, cada uma tem as suas coisas já mais ou menos pré-definidas. A gente não compra, a gente procura ganhar. Toda aquela energia de chá é uma energia que é muito produtiva. E as pessoas sentem falta, né? Infelizmente, não sei se em algum momento, talvez esse ano, mas no próximo a gente possa fazer de novo, né? Aí ele... Eu gostei quando ele falou que a precipitação, né, na mensagem, né, do benfeitor, a precipitação cria os aflitos sem bem-aventuranças. Então, quer dizer, todas as vezes que a gente é precipitado, na realidade a gente está criando o quê? Aflição para nós mesmos, né? Porque essa alegria imediata, ela murcha, ela não se sustenta. E o importante na tarefa é o quê, né? É a coisa se sustentar. Ele fala que é um aflito sem alegria, sem felicidade e sem essa bem-aventurança, né? Porque é tão imediata que vai murchar, né? A qualquer momento. A pessoa, e aí é o pior, né? Acho que a pessoa se sente frustrada, né? Aonde que ele vai e vai abandonar a tarefa. Porque é aquele fogo de palha que dura pouco. E o cuidado também, né, com os apressados, né, aqueles que transmitem o boato, né, o afoito é a origem de notícias infelizes, né? Então, às vezes fala de uma comunicação no centro, fulano comunicou, e dá uma conotação totalmente diferente daquilo que é real, né? Então, às vezes você vê uma pessoa gordinha, né? E aí você logo fala assim, oh, fulana está grávida, e na realidade ela tá, gordinha, e às vezes você espalha o boato, né? Falando já, aí o outro já toma aquilo, já vai cumprimentar, e a pessoa fica constrangida porque ela tinha, né, essa questão só estava mais gordinha, né? Aquele que atravessa fora da faixa, né? Porque está com pressa. Então, assim, o dirigir correndo, né? Às vezes você está num local que não, com material inflamável e você acende um fósforo, pode ocasionar um acidente, porque simplesmente você está apressado com alguma coisa, né? Aqueles que improvisam discussões estéreis, né? Desses é barato, né? Quer que todo mundo vire espírita e você fica, né? Batendo boca, tentando convencer o Você quer que outro, todo como mundo se isso acredite fosse em possível. reencarnação, né? Quer que todo mundo vire espírita e fica aquela pessoa insuportável, né? Que vai na festinha da família, fica falando de religião, vira um fanático, né? Na realidade é o fanatismo, que a pessoa fica Chata, né? chata, Chata. né? Aquela Inconveniente, né? pessoa que quer impor o ponto de vista dela é chata, é inconveniente, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, assume decisões importantes sem ouvir os outros, né? E decisões que não é... Porque se você quer tomar uma decisão individual, não é? A responsabilidade é sua.
Agora, é muito sério as pessoas que têm que tomar decisões coletivas, né, que vão influenciar outras pessoas, e aí ela toma aquela decisão, ela sozinha, sem consultar as pessoas, sem saber se aquilo realmente é correto se fazer, se seria o momento certo de se fazer, se existe um dinheiro, né, para, por exemplo, se é alguma coisa que envolve gasto, né, se existe dinheiro para se pagar aquilo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa pressa, com esse imediatismo que a gente tem em relação à vida mesmo, não tem outro jeito. Então, o aflito da bem-aventurança de Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é o diferente desse apressado que a gente está estudando hoje. Né? Que a gente tem, né? Onde ele Então, explicou a no gente começo, tem que né? ter São isso em mente. dois tipos de aflito, né? Esse é o diferente do bem-aventurado. Aí ele vai no livro Fonte Viva, capítulo 62, devagar, mais tempo. Ele é. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí é uma fala de Paulo, né, aos Coríntios. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Sempre a natureza, né, gente? É a maior lição que a gente tem. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada, palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habilita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedregulhos nascendo? Prossegue assim mesmo. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então é isso, né? O serviço diário, a regularidade, né? E prosseguindo, apesar das dificuldades, né? Engraçado que ele conta um caso aqui, que a gente passou por uma coisa parecida essa semana, não foi? Que ele fala do pessoal que muitas coisas acontecem, né? Ele fala que quando ele era jovem, ele queria participar de um trabalho, né, que levava comida para as pessoas na rua e tal, e que aí apareceu uma pessoa que queria ajuda, que queria que levasse para algum lugar, e que ele queria levar, quis levar, e aí o outro mais experiente falou, olha, você não sabe quem que é, vamos com calma, vamos, né, pensar, pode ser uma pessoa, pode ser um bandido, pode ser uma pessoa que quer te fazer mal, né, mas pegaram e levaram, né, foram afoitos e levaram, né, e aí ele vai dizer que a caridade não exclui a prudência, né, então que a gente tem que, quando a gente está fazendo alguma coisa, né, você não pode
simplesmente ir fazendo sem olhar, né? Aí, essa semana teve um senhor lá querendo ajuda, né? E a gente ficou sem saber o que fazer, né? Eu não conhecia, não sabia quem que era. Aí, por fim, você acabou levando, mas não foi sozinha, levou alguém junto para poder, né? Porque você não pode pôr uma pessoa no seu carro e sair, você não sabe qual é o E o quanto foi importante eu ter levado, porque ele ficou completamente exaltado. Eu tenho a impressão, assim, a gente não está vivenciando, né? A gente não pode, mas é prudência mesmo, porque você não sabe o que o outro pode fazer em determinada situação, né? Então, dentro dos ensinamentos de Jesus, ele não exclui a prudência de jeito nenhum. As coisas têm que acontecer devagar, né? Eu tenho uma leitura aqui que eu acho que é a primeira que eu peguei aqui. É do livro Taça Espiritual, capítulo 15, Plantação Espiritual. Numa só existência, podes viver diversas situações. Num só dia, é possível a prática de atos numerosos. Numa hora, apenas, tua mente pode criar múltiplos pensamentos. Não esqueças que todos nós estamos plantando espiritualmente no tempo. Articula os acontecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na projeção dos atos que te possam honrar e ajuda a ti mesmo, imaginando que seja útil e edificante dela. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Cada instante, quando queremos, pode ser o começo de gloriosa renovação, tanto quanto pode representar o início de quedas e equívocos deploráveis. Auxilia a ti próprio, produzindo bem. Sem que percebas, vives invariavelmente nas vidas que te cercam. Observa o que te trazem ao coração aqueles que te acompanham. Cada criatura reflete em si aquilo que lhe damos ou impomos. Aí no final ele fala assim: caminha iluminando a estrada com os recursos da bondade e da alegria, convicto que a nossa família na eternidade é constituída de nossas próprias obras. E desse modo estarás organizando magníficos moldes espirituais para tuas novas tarefas na elevação ou na reencarnação em um futuro próximo. Eu lembrei também nessa questão que está falando de prova, de expiação também, acho que lá do Espiritismo Responde, o Wagner, essa semana teve uma pergunta que fizeram para ele sobre uma moça dizendo que sofreu abuso quando era criança do próprio pai, se aquilo era uma coisa mesmo que ela tinha que passar, ou que era aquelas coisas dos karmas e tal, né? Aí ele falou que não existe assim também uma coisa, ele respondeu muito bem, porque ele fala o seguinte: então, Judas não veio predestinado a trair Jesus, né? Ele teve que entender isso. Aí ele diz que a gente acaba reencarnando. Aí ele falou, por exemplo, músicos. Músicos reencarnam mais próximos, porque eles têm essas afinidades para desenvolver. E as pessoas que têm essas questões sexuais também reencarnam próximas umas às outras, para que umas possam é uma questão de sintonia mesmo. Então, dentro de uma mesma família, do mesmo grupo, acontecem essas coisas. Então, às vezes, essa prova ou expiação depende de você estar nesse ambiente para que você possa passar por isso que você talvez precise, mas não significa que você vai passar. Significa que existe essa possibilidade, né? Mas não tem, assim, esse predeterminismo nisso, né? Se fosse assim, existiria determinismo no mal, né? E o único determinismo é o processo evolutivo, né? Exatamente. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que não existem vítimas, só vítimas, né? Tudo tem uma causa, né? A gente tem que... Existe a injustiça, mas não existem os injustiçados, né? Tem uma passagem, é do livro Opinião Espírita, ela é uma leitura um pouquinho grande, mas eu gostaria até depois de encerrar com ela, porque é muito bonita, gente. Ela é um comentário até a respeito do capítulo 20 do item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Escala do Tempo,
é com Chico Xavier e o Valdo Vieira, né? E foi ditado. Essa página eu nem sei te falar, assim, depois eu teria que procurar aqui para saber qual foi o médium, sabe? Que ditou, porque ela não veio especificada qual foi, não. Mas é interessante. Você tem mais alguma aí para ler antes da gente Sim, mas estar já está quase na no hora, né? horáriozinho, Já né? está no horáriozinho de terminar. Tem aquela frase, né, famosa, né? Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, né? Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros, né? Então, a gente tem que entender, né, que é tempo, né? O tempo é... A gente tem que dar tempo para nós, para os outros e seguir, né, a questão da natureza. Aí ele fala aqui também, quer ver? Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir um objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os deixam. Olha que interessante. Esquece-se o mundo que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões interiores na aspiração de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes, ouvir o mestre, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Esse é do livro Caminho, Verdade e Vida, o Cristão e o Mundo. Então é isso, né? Porque às vezes a pessoa está começando e os outros começam. Ele está lá, quietinho, e na ignorância ninguém viu. Quando ele começa a aparecer, aí exige uma exigência de que ele seja perfeito. E a gente faz isso muito, às vezes até com a gente mesmo, né? Exigindo uma perfeição, um dom que você ainda não conquistou. Então, essa leitura agora, para finalizar, né? E em seguida a gente vai agradecer a Deus, né, a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, né? É a escala do tempo. Não te atribules. Entendimento espiritual pede paz à alma. Ninguém usufrui duas situações ao mesmo tempo. Seja na alegria ou na provação, o homem desfruta a existência vivendo hora após hora, minuto por minuto. O tempo é imperturbavelmente dosado, concessão igual a todos. Em nada auxilia a aflição pelo que virá. No cerne do sentimento não há duas crises simultâneas. Para coisa alguma serve chorar pelo que aconteceu. Não podemos retomar a oportunidade perdida. O passado ensina e o futuro promete em função do presente. Ninguém confunda precipitação com diligência. Precipitação é pressa irrefletida. Diligência é zelo prestimoso. Não vale acelerar imprudentemente a execução disto ou daquilo. Toda realização digna é obtida pouco a pouco. Por outro lado, igualmente não será lícito amolentarmos-nos. Importa combater
negligência com a atividade, sobrepor coragem ao desalento. A pior circunstância traz consigo instruções preciosas, tanto quanto o fruto mais corrompido carrega sementes de subido valor. Cabe-nos descobri-las e utilizá-las. O melhor não se efetua em marcha atordoada. A própria natureza nos oferece o que pensar. Planta alguma é favorecida com primavera de dupla duração. O golpe de vento que fustiga o capim é o mesmo que estorcega o jequitibá. As grandes edificações são erguidas em serviço regular e uniforme, com intervalos de sono reparador que refaçam as forças na mente e pausas de lazer que restaurem as energias do coração. Toda ideia benéfica roga meditação para engrandecer-se. Todo temperamento é suscetível de ser dominado dentro das regras que nos orientam à educação. Reflitamos na justiça das horas. Tempo é valor divino na experiência humana. Cada consciência plasma com ele o próprio destino. O tempo que o Cristo despendeu na elevação era perfeitamente igual ao tempo que Barrabás gastou na criminalidade. A única diferença entre eles é que Jesus empregou o tempo engrandecendo o bem e Barrabás usou o tempo gerando o mal. Entre a luz de um e a sombra do outro, o proveito do tempo se gradua por escala infinita. Melhorar-nos ou agravar-nos dentro dela é escolha nossa. Então, que Jesus nos ampare, né? E que a gente possa lembrar dos minutos que a gente tem no dia e que a gente possa usar esses minutos na edificação do bem, do amor e da fraternidade. Uma semana de muita paz e luz para todos nós. Para todos nós. Até a semana, se Deus quiser. Que possamos ir, mas não imediatamente. Cautelosamente.